meus alunos do sexto ano, dando continuidade à correção das atividades do nosso livro de atividades, né, lembrando que nós corrigimos da página 4 até a 7, no primeiro momento lá no Zoom, né, na videoaula no Zoom, nós vamos dar continuidade da página 8, certo? Até a página 11. Vocês viram que é um capítulo muito fácil, um capítulo interessante, que vai fazer com que a gente tenha entendimento pela formação do nosso planeta, né? A dinâmica do planeta Terra. Então, quando uma pessoa fala assim, a Terra é um planeta dinâmico, a Terra não está estática, significa que ela está em constantes mudanças, constantes transformações. Eu estou falando transformações naturais, não estou falando transformações com a mão do homem, não. Então, vamos lá? A questão número 7 está assim, olha. O Brasil situa-se sobre a placa sul-americana. Identifique as placas vizinhas a leste e a oeste da placa sul-americana. No mapa da questão anterior, circule as setas referentes ao direcionamento de cada placa. Em seguida, escreva que tipo de limite ocorre entre as placas. Antes de nós darmos prosseguimento e a correção dessa atividade, vamos lembrar aqui comigo. As placas tectônicas, elas estão em constantes movimentos, no vai e vem. Quando uma se movimenta no mesmo sentido da outra, em direção à outra, nós falamos que é um movimento de convergência, uma no sentido da outra. Quando uma vira para oeste, a outra para leste e vai distanciando, nós chamamos que é um movimento divergente. Quando é aquele movimento que parece uma serra, né, que vai fazendo isso aqui, ó, batendo as bordas uma na outra, é o movimento transformante. E esses 3 limites dessas placas tectônicas causam mudança aqui na crosta terrestre, porque nós vimos muito bem isso. A formação da litosfera é influenciado pelos movimentos das placas tectônicas. A primeira coisa que a gente fala que houve atuação das placas foi a deriva continental. Não era um supercontinente Pangeia? Depois ele não foi se dividindo, primeiramente em 2 partes, depois, na atualidade que nós temos hoje aqui no nosso planeta. Então, as placas tectônicas, elas não causam só vulcanismo, né? Terremoto ou sismo, não. Sismo é por causa do instrumento que mede a intensidade do terremoto. Então, se eu falar, ocorreu um sismo, é a mesma coisa que terremoto, né? Nós já estamos craque nisso. Então, vamos lá? A letra A, placa sul-americana e placa africana, né? São as placas que estão nesse sentido aí, formando, divisando com a placa sul-americana. Então, elas fazem movimento divergente. Lembra o que eu falei? Elas se afastam uma da outra, tá certo? A letra B, placa sul-americana e placa de Nazca, elas fazem movimento convergente. Lembra que nós comentamos que a placa oceânica, né, ela vai ser pressionada pela placa de Nazca, vai pressionar a placa sul-americana? Foi isso aí que fez com que ocorresse a formação do relevo bem elevado na América do Sul, no oeste da América do Sul. Bom, então se nós voltarmos aqui, ó, nessa questão aqui da página 7, nós vamos ver lá todos os limites e as setinhas. Olha para vocês verem. Se vocês perceberem, essa placa e essa, elas estão fazendo movimento divergente. Essas duas, a americana e a placa de Nazca, elas estão fazendo movimento convergente. Então, é essa setinha que vai mostrar para nós quais são os sentidos das placas. Como nós já corrigimos lá na videoaula do Zoom, é o nome das placas, né? A gente está dando sequência e eu voltei aqui para a gente lembrar que, na verdade, são mais de 200 placas, mas aqui eles destacaram apenas algumas, ou seja, 13 placas, as maiores, correto? A questão de número 8 está assim, olha, em alguns países, como Itália, que está na Europa, o Japão, que está lá na Ásia, há terremotos de forte magnitude e intensidade, que causam sérios danos à população,
como a destruição de cidades e a natureza. Por conta de sua localização na placa, qual é o risco de o Brasil sofrer intensos desastres naturais de origem tectônica, vulcanismo, terremotos e tsunamis? Então vamos lembrar, falou aí de 2 países bem distantes de nós, a Itália, que é um país que está localizado lá no continente europeu, e o Japão, que é um país do continente asiático. Nós já estudamos e nós comentamos anteriormente, o Japão, o território japonês, está sobre 2 placas tectônicas, certo? E a mesma coisa acontece com a Itália. Por isso que lá ocorrem terremotos, lá ocorre vulcanismo e ocorre também tsunamis, igual aconteceu no Japão, e que fez com que até uma usina nuclear explodisse, que foi a usina de Fukushima. Causou um dano danado, né? Muitas pessoas morreram, muito estrago. No caso que foi uma usina nuclear que explodiu, muita radioatividade, contaminando água, contaminando o ar, contaminando o solo. Então aqui está falando o seguinte, aqui no Brasil nós vimos que o Brasil está uma placa tectônica inteira e está bem no centro dela. Então olha bem, por estar no centro da placa tectônica sul-americana, e distante das bordas da placa sul-americana, está no meio, né? A chance de acontecer um desastre natural tectônico é muito pequena demais. Mas, como eu já comentei com vocês, a palavrinha nunca em geografia, ela não é usada. Ela não pode ser usada, porque nós não sabemos qual que pode ocorrer. O fenômeno que pode ocorrer, essa placa tectônica sul-americana, ela pode fragmentar em partes menores e o Brasil ficar localizado, né, nas bordas dela. Bom, na questão de número 9, eu tenho lá um desenho, certo? Esse desenho aqui, ele está representando a litosfera, coberta de vegetação, e está representando aquela parte mais abaixo da crosta terrestre que nós chamamos de manto, ou camada intermediária. E mais abaixo, a parte do núcleo, né, superior e a astenosfera, onde fica o magma, aquela substância pastosa que eu comentei com vocês. E lá tem 2 placas tectônicas, né? Essa setinha branca aqui, ó, tá mostrando para nós o limite de 2 placas tectônicas. Então nós vamos ver tipo de limite que está acontecendo nesse desenho. Convergente, ó, na direção uma da outra. Por subducção. O que seria isso? Seria isso aqui, olha. Uma placa, ela pode ser menos densa, né? Menos larga do que a outra, com menos material, e ela pode enfiar aqui debaixo dessa outra aqui, e essa outra aqui sobrepor essa menor, essa com menos intensidade, mais estreita. Então, a gente fala que ocorreu um fenômeno de subducção. Então, convergente por subducção. A outra questão, exemplo de região em que ocorre Japão, na Itália, no Chile, aqui na América do Sul, lá na ilha das Filipinas, na Indonésia. Consequência, formação de fossas oceânicas, aqueles abismos que tem lá dentro, né, do oceano, né, debaixo da água. Eu contei para vocês que dentro dos oceanos também tem relevo igual nós temos aqui, e tem aquela chamada Fossas das Marianas, que tem mais de 11.000 metros de profundidade, né? Pode formar as cadeias de montanha, como é o caso da Cordilheira dos Andes aqui na América do Sul, as montanhas rochosas lá na América do Norte. E o Himalaia, na Ásia, com o pico mais elevado do planeta, que tem 8.848 metros de altitude. Bom, o segundo desenho, vocês podem analisar aqui, o segundo desenho, uma placa está indo para uma direção oposta da outra. Então, o limite é divergente. Exemplo de região em que ocorre no centro do Oceano Atlântico e numa ilha no norte da Europa chamada Islândia. A consequência,
formação da dorsal cordilheira oceânica, né, que ela é chamada de dorsal mesoatlântica, e a formação de ilhas vulcânicas, que é o caso da Islândia, né? O terceiro desenho, ele vai fazer aquele movimento serrilhando, como o serrote serrando, né? E batendo, encostando as beiradas, bordas são beiradas das placas. Então, o tipo de limite transformante, o exemplo da região é oeste dos Estados Unidos, na Califórnia, tá? Por isso que lá tem aquela falha chamada falha de San Andreas, ou Santo André, tá certo? Então, vai ocasionar as falhas, né? Aqueles aprofundamentos que tem na litosfera, aqui na crosta terrestre, tá certo? E a mesma coisa acontece lá no Rift Valley, lá na África. Lembra que eu falei com vocês que daqui a alguns milhares, possivelmente milhões de anos, a África pode separar? Então, exatamente por causa desse movimento transformante das placas. Consequência, formação de um relevo escarpado. Escarpado é cheio de degraus, uma escadinha, né? E que vai ocorrer pela formação dos terremotos. Bom, lá na questão número 10 está assim. Consulte o planisfério físico de um atlas, né? E o planisfério das placas tectônicas, que tem no seu livro didático, número 2, tá? E você vai falar para mim, associar uma coluna com a outra. Você vai associar a primeira coluna de acordo com as características da segunda. Então, lá eu tenho, letra A, na primeira coluna, Monte Everest e demais montanhas da Cordilheira do Himalaia. A letra A vai dar no terceiro parêntese, assim, olha, placa indo-australiana e placa eurasiana, e que vai ocorrer a convergência, movimento que uma vai na direção da outra, certo? A letra B, Ilha da Islândia, nós já sabemos, acabamos de falar, a Islândia, ela só se formou por causa dos vulcões e por causa dos movimentos transformantes. Então, vai ser exatamente o último parêntese, placa norte-americana e placa eurasiana, e vai ser também um movimento divergente. Pode ser tanto divergente como transformante, formando essas ilhas. Ilha de Java, na Indonésia. A Indonésia, gente, é um país que é formado de muitas ilhas. Então, a gente fala arquipélago, né, da Indonésia. E a principal ilha, a maior ilha, é a ilha de Java. Então, falando aí, a letra C vai ser o primeiro parêntese. O Rift Valley, aquele que acontece lá na África, a letra D vai ser o segundo parêntese. Depois vocês dão uma lidinha, vocês ficarem craque. A letra E, Cordilheira dos Andes, vai ser o penúltimo parêntese. E a falha de San Andreas vai ser o quarto parêntese. Então, agora eu vou falar para vocês como que ficou a associação e a ordem das letras. Então, preste atenção. Se for necessário, você pausa o vídeo, para você poder fazer a correção, anotar no seu livro direitinho. Então, ficou assim, ó, letra C, D, A, F, E e B, correto? Agora, nós vamos lá para a questão número 11. Eu tenho lá a formação da Terra há alguns milhares de anos atrás. Então, aqui eu tenho, na ordem, eu vou ter aqui a 225 milhões, a Pangeia. Depois a Pangeia, ela dividiu em dois, a Laurásia ao norte e a Gondwana ao sul. Depois a Laurásia começou a desprender, né, dela, formando aqui a América do Norte. A América do Sul começou a desprender da África. E esse último aqui é a atualidade. Então, analise com bastante atenção esses desenhinhos, a sequência deles é a história, a sequência da história da nossa casa, que é o planeta Terra. Então, pediu para a gente enumerar as lacunas conforme a correspondência, né? Então, vai ficar assim a numeração, olha. Vai ficar 1, 4, 3 e 2. É a ordem que está lá.
porque os desenhos estão enumerados com 1, 2, 3 e 4. Então, dentro do parênteses vai ficar assim, de acordo com o desenho. 1. Há mais de 220 milhões de anos, na era paleozoica, o mundo era composto de um grande continente denominado Pangeia, o supercontinente. Depois vem número 4. Disposição atual dos continentes e oceanos em nosso planeta. É a atualidade. América, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida. O terceiro, há menos de 100 milhões de anos, durante o final da era Mesozoica, é quando a Terra começou a separar e formar os continentes, né? A Laurásia separando e a Gondwana também se separando. Então, o terceiro parênteses é número 3. E o último parênteses, número 2, é falando aí que a Pangeia começou a dividir. E a primeira divisão dela foi a Laurásia ao norte e a Gondwana ao sul. Na página 11, né, nós já estamos finalizando essa unidade, pedi que você observasse com bastante atenção, mas muita atenção mesmo, esse desenho aqui, correto? Observe com bastante atenção esse desenho aí do seu livro de atividade na página 11. Então, lá está falando para nós que é um fóssil. O que é um fóssil? Um resto. Fóssil pode ser um resto de um animal, pode ser um resto de uma planta, né? O que prova que naquele lugar teve uma civilização, né? A cultura também vai estar imposta aqui, que às vezes teve uma tribo, ela foi exterminada e debaixo ali, no terreno, né, arqueológico, ficou vários pertences daquelas pessoas que moravam ali. Então a imagem mostra uma das evidências usadas pelo cientista alemão Alfred Wegener, na teoria que ele falou lá, né, da deriva continental. Os continentes separados, se você observar, um encaixa no outro, direitinho. Letra A. O que a imagem mostra em relação à origem, pesquise em que tipo de rocha encontramos os fósseis. Então, a imagem mostra para nós um fóssil, né, de uma trilobita. O que eles mostram para nós? Que já existiu essa vida há 200 milhões de anos atrás. E em qual tipo de rocha que nós podemos encontrar um fóssil? Uma rocha sedimentar. Lembra que existem 3 tipos de rochas? Sedimentar, que é resto de outras rochas, magmáticas e metamórficas. As magmáticas foi a origem de tudo. Delas aconteceu tudo. Letra B. Qual se denominou a teoria de Wegener? Deriva continental, ou seja, a separação dos continentes. Letra C. Apresente outra evidência utilizada por Wegener que pode fundamentar a teoria dele. É exatamente o encaixe da América do Sul no continente africano, que eu falei tanto com vocês, né? Agora, por último, nós vamos ter, lá na página 11, esse desenho aqui, esse perfil topográfico do relevo, e pediu que a gente analisasse e escrevesse, completando o nome dos elementos de relevo. Então, nessas montanhas brancas, aqui, nós vamos ter uma cordilheira, correto? Na frente da cordilheira, essa montanha um pouco mais rebaixada aí, eu vou ter uma montanha. Então, a cordilheira é um conjunto de montanhas, porém com altitude mais elevada. Ela está esbranquiçada, provando para nós que ela pode ser coberta de gelo. Mais na frente aí das montanhas, essa parte mais baixa, e tem 2 setas, são as serras. Então, ficou assim, olha, cordilheira, montanha e serra, correto? Cordilheira, montanha e serra. Agora, nós vamos lá para a parte inferior dessas aí. Esse mais plano aqui, ó, é um planalto, certo? Planalto. Não quer dizer que tem que ser plano igual o piso da nossa casa, não. Retinho, não. Mais abaixo dele, nós vamos ter um relevo todo cheio de escadinha. É uma escarpa, né? E do outro lado do rio, vocês viram que tem um rio aí separando, eu vou ter uma planície nesse verde, e nesse verde mais baixo aqui eu vou ter uma depressão. São as formas de relevo que nós encontramos sobre a litosfera, né, na crosta terrestre do nosso planeta Terra. Bom, gente, com isso, nós finalizamos o estudo do capítulo 3, né? Espero que tenha ficado bastante conhecimento, e qualquer dúvida você vai revisar
as aulas no canal do YouTube, Colégio Teixeira Neto, e também as aulas do SPE, a aula da semana 7, 8 e 9. Correto? Um beijo, fiquem com Deus.